Pessoal, paz do Senhor Jesus, a todos. Estamos aqui mais uma vez para a gente dar continuidade às nossas exposições referente ao Evangelho de João. Nós estamos no capítulo 13 e dessa feita nós vamos falar do versículo 16 até o versículo de número 21. Hoje a gente vai tratar a respeito da figura de Jesus no aspecto da sua missão. Jesus, ele trata com Nicodemos, né? Nós vimos na aula anterior, na exposição anterior, que Nicodemos, ele vai encontrar Jesus de noite e ele quer tratar, ele quer, na verdade, expor, né? Dizer que Jesus, ele é um mestre, que ele é um profeta vindo de Deus, por causa dos sinais que ele acompanha, né? E ele presencia ali, possivelmente também naquele evento da Páscoa, aonde Jesus opera muitos sinais, né? O final do capítulo 2 mostra isso. Então Nicodemos ele vai encontrar com Jesus de noite, mas Jesus fala para Nicodemos que ele precisa nascer de novo, né? Trata sobre uma outra perspectiva e Nicodemos ele na verdade, ah, talvez dá-se que ele não entende aquilo que Jesus está falando, ele começa a perguntar, né, para Jesus, mas pode um homem velho voltar a nascer de novo? Mas Jesus está falando no sentido de se tornar uma nova criatura por intermédio dele, né? E nós tratamos a respeito do que é o novo nascimento. Mas continuando a respeito disso, Jesus, na verdade, ele começa a falar da sua missão, do que é, por que que o Filho do Homem veio ao mundo, na verdade, ele traz a questão do amor de Deus, na verdade, pela humanidade, e o que é preciso, né, digamos assim, para que a pessoa seja salva, né? Então, hoje nós vamos tratar a respeito desses pontos, na verdade, a questão do caráter universal do amor de Deus, a natureza desse amor, né, a natureza sacrificial desse amor, e também o seu propósito eterno. Dentro do versículo 16, nós temos um resumo do Evangelho, tá? Então, nós vamos tratar sobre essas três perspectivas no versículo 16 e também dar continuidade até o versículo 21, do que Jesus está falando, quais são a, as expectativas que Jesus está tratando a respeito do evangelho para a pessoa de Nicodemos, na verdade, e isso serve para nós, porque o intuito do evangelho de João, nós vimos que está no capítulo 20, né, no versículo 30 e 31, mostra que Jesus veio por um propósito, e esse propósito é apresentado por João, o evangelista, através do seu evangelho. Ele quer que aqueles que leem, aqueles que examinam, aqueles que têm acesso, creiam que Jesus é o Filho de Deus, né, e sejam salvos por meio disso, né? Então, Nicodemos, a título de introdução, Nicodemos ele está conversando com Jesus de noite e Jesus fala para ele do novo nascimento. Nicodemos, às vezes até de uma forma meio que querendo se esquivar. Por que eu falo querendo se esquivar, né? Por causa que Jesus fala para ele que ele era mestre da lei, então ele tinha que saber. Ele é mestre em Israel, ele é participante no Sinédrio, né? Ele é um fariseu, possivelmente, e ele dá-se a entender para Jesus que aquilo que Jesus está falando é algo novo para ele, que não tem nada a ver. ah, do entendimento dele, ele não tem noção do que Jesus está falando. Mas a questão é que Nicodemos precisava saber, porque, na verdade, a questão ali importante que Jesus está tratando é que Jesus está pontuando o que de fato a lei está dizendo, né?
Qual é a interpretação real da lei? Por quê? Porque a lei é apresentada para mostrar o pecado, apontar o pecado para que a pessoa vá no sentido contrário ao pecado. Não é verdade? É claro que nós sabemos que ninguém podia cumprir a lei. O problema não é a questão de que ninguém podia cumprir a lei naquele contexto que Jesus está falando. O contexto ali é que a religião judaica, o judaísmo, ele distorceu a lei, acrescentou outras coisas e tirou o foco principal do que era a lei. Por quê? Porque a lei, ela foi dada não para a pessoa viver, praticar todas as obras simplesmente para ser salvo. Não, era para crer que aquele que deu a lei, ele é um Deus que tem poder de salvar, não é verdade? Deus, ele se apresentando, ele diz que ele é o Salvador, né? Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador, não é verdade? Isaías capítulo 43, versículo 11. Só que o que que acontece? Por intermédio de todos os, entre aspas, os detentores da lei, aqueles que eram os mestres, aqueles que eram os sacerdotes, enfim, depois se tornaram os mestres da lei, os fariseus, todos aqueles, os escribas, enfim, mas toda aqueles que detinham o poder da escritura, né, que tinham acesso à escritura de forma mais próxima e eram responsáveis também por ensinar e por passar isso ao povo, eles distorceram a lei, né? Eles entendiam que você tinha que viver uma vida de religiosidade apenas, pura e simplesmente, uma religiosidade falsa, na verdade, e por intermédio daquilo você seria justificado, você seria salvo, né? Essa era a perspectiva. Por exemplo, uma pessoa que era considerada pecadora era porque ela praticou alguma coisa e também por quê? Porque ela era estrangeira, porque ela era de determinada função. Então, era o que a parte exterior que importava para o farisaísmo, para os saduceus, para os mestres da lei, os doutores da lei, e para a religião geral ali do judaísmo, né? Então, por exemplo, o Nicodemos, ele poderia ser uma pessoa que não era um hipócrita, pode ser, pode, mas a maioria dos fariseus, eles tinham uma hipocrisia muito grande. Por quê? Porque o exterior deles era visível que eles eram considerados pessoas santas, íntegras, não é verdade? E que cumpriam toda a lei. Porém, no seu interior estava cheio de hipocrisia, né? Por quê? Porque eles, pelo contrário, ao invés de cumprir a lei, eles distorciam a lei para que as pessoas tinham uma obrigação de cumprir para ser salvos, só que eles mesmos não cumpriam, não conseguiam cumprir. Então, o que Nicodemos ele é confrontado é que Nicodemos ele era um mestre, né, em Israel, e Jesus está falando que ele precisava se tornar uma nova criatura, que aquilo que ele era, na verdade, não valia de nada. Então, o que dá-se a entender é que Nicodemos, na verdade, estava, peraí, como assim, né? Aquela querendo se esquivar. E Jesus fala para ele, olha, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Porque eles entendiam de reino de Deus. Jesus veio como cumpridor do reino de Deus, mas isso não era novo para o judaísmo, não era novo para os judeus de forma alguma, ainda mais um mestre. Por quê? Porque no Antigo Testamento nós temos várias e várias citações do reino de Deus, do reino dos céus, que Jesus, que Deus ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores e que ele mora nos altos sublimes céus e que ele é rei. Se ele é rei, há um reino. Então, a questão do Messias também era trazer o reino de Deus. Na verdade, a expectativa deles, e esse reino de Deus, para eles era um reino físico, na sua grande perspectiva, era a questão mais física, né? Mais visível, aquela. E Jesus não trouxe nada disso. O meu reino não é deste mundo, e o meu reino está no meio de vós. Então, é complicado. Mas, dito isso, a expectativa de Nicodemos é que ele estava no caminho certo,
né? E ele foi meio que bajular Jesus, dizendo: olha, pode ser que ele cria, claro, mas ele tinha que nascer de novo, porque ninguém que ah, não nasce de novo pode entrar, pode ver o reino de Deus. Então, para Nicodemos, aquilo era muito dificultoso, né? Porque ele era mestre. Então, Jesus ele quer clarear, falar: meu filho, você está indo pelo caminho que não é correto. Você distorceu o que é o sentido da lei, né? O sentido da lei era outro. Todos são justificados pela fé, né? Creu Abraão no Senhor, isso lhe foi imputado por justiça, não é verdade? Então não é por obras, não é pelo que você faz, e ainda mais, né? A questão de impor aos outros a questão da lei e eles mesmos não quererem cumprir. Então, esse é o panorama, esse é o pano de fundo do capítulo de número 3. Quando nós chegamos no versículo de número 15, Jesus ele fala, olha, para o 14, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então, o versículo 16, ele está dando continuidade a uma fala de Jesus que ele faz alusão àquilo que era conhecido de Nicodemos, que era a passagem aonde o Moisés levanta a serpente no deserto, né? Nós sabemos que o povo pecou, Deus manda uma praga, e essa praga é uma praga de serpentes, e ela começa a matar muitas pessoas, aonde eles iam, né? Entrava na tenda, saía da tenda, tinha cobras, tinha víboras, e picavam essas pessoas estavam morrendo, morreu bastante gente. Mas o que acontece? O povo clama a Moisés, pede misericórdia, Moisés clama a Deus, Deus manda Moisés pegar uma haste e construir fazendo essa haste, uma serpente, uma víbora, né? Uma serpente de bronze, né? E essa serpente ela é levantada no meio do arraial e aquele que olhava para aquela serpente, ele era curado, né? Se ele fosse picado, ele era curado. Jesus ele faz essa alusão no sentido de que aquele que olha para ele, né? Primeiro, como ele seria crucificado, como ele seria morto, né? Importa que o Filho do Homem seja levantado, aquela serpente levantada ali, Jesus também seria levantado. Mas o sentido também é de que todos aqueles que olham para Cristo, eles são, de certa forma, eles são, né, curados, né, da sua principal enfermidade, que é o pecado, né? Mas esse olhar não é simplesmente olhar para Cristo, né? Mas é a questão da fé, é crer na obra de Jesus Cristo, é confiar nele, né? E para ter a vida eterna. E o versículo 16 vai nos trazer que esse é digamos assim, é um dos primeiros versículos, né, que uma pessoa, quando ela se converte, ela acaba memorizando, né, que é o João 3,16, né, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, aqui, dentro desse versículo 16, o resumo do Evangelho, um resumo bem, ah, bem claro, bem fácil de se compreender do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque Jesus enviou seu Filho. Mas por que que ele enviou seu Filho? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas por quê? Porque ele amou o mundo de tal maneira. Então, aqui nós temos pelo menos três perspectivas dentro desse versículo, que é o amor universal de Deus, nós vamos falar sobre isso, a natureza sacrificial desse amor, né? E o que isso se aplica, né, no seu propósito eterno. Primeiro, o amor universal, né? A questão de que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu vou ser bem sucinto nisso e bem prático para não haver distorções. Por quê? Porque hoje não se fala em outra coisa, meu irmão. Não se fala em outra coisa a não ser o amor, né? Ah, o problema maior é que é usado o amor de Deus para justificar o meu pecado.
Eu uso o amor de Deus para justificar o meu pecado, para justificar por que que eu estou andando contrário à Escritura. Não é verdade? Ah, eu não queria entrar muito nesse assunto, mas veja que o movimento, né? O movimento LGBTQ, IA, não sei das quantas, esse movimento, ele entrou dentro de muitas igrejas, na verdade, com o risco de sofrer até processo aqui, mas vamos lá. Esse movimento, ele chega até as igrejas, algumas igrejas, com a desculpa do amor, tá? Porque Deus amou o mundo, porque Deus me ama, porque Jesus me ama. Então, ele não vai discordar do meu pecado. Ele não vai discordar dessa minha prática pecaminosa, porque ele me ama. Agora, tá lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E esse mundo é um mundo cósmico, é o mundo, é todo o mundo. É a criação, é o homem, é toda a perspectiva. E também a questão humana, né? Principalmente a questão humana, né? O homem, a mulher, essa humanidade. Deus amou esse mundo, tá? Né? Nesse contexto, é justamente a humanidade, o homem e a mulher, o mundo como um todo, o mundo como todos os homens e todas as mulheres. Deus amou o mundo de tal maneira. E esse amor é um amor universal. Esse amor é um amor que João não consegue descrever, não consegue calcular, não consegue pôr limite nele, no sentido de é muito grande, é de tal maneira. Não dá para ele não achou palavras no grego para expressar o tamanho desse amor. E isso é verdade. Agora, esse amor que é universal, e foi universal e é universal, ele não pode ser contraditório ao que é escrito, relatado. Ele não pode ir de contrário. Deus não pode ir contra. Se tem uma coisa que Deus não vai contra, é a sua palavra. Deus não pode ir contrário à sua palavra. E a sua palavra diz que certas práticas são pecaminosas. Esse amor, ele envolve de eu estava perdido e eu fui resgatado. Não é verdade? É aquele amor daquele pai em que estava esperando o seu filho retornar para casa. Por quê? Porque sabia que ele estava perdido e quando ele volta, ele faz uma festa para agradecer, né? Ou para se alegrar pelo retorno do seu filho. Mas esse amor diz que existe limites em toda e qualquer situação da vida. Porque se você não der limites ao seu filho, ele não vai ser uma pessoa boa. Porque tudo na vida há um limite para o ser humano. E na vida com Deus, no relacionamento com Deus, também há seus limites. E a Escritura dá os seus limites. Por quê? Porque tem coisas para Deus que são uma afronta ao seu santo nome. E essas coisas chamam pecados. Pecados. Por mais que Deus nos ame, ele não pode conviver com aquilo que é errado, que é pecaminoso. E as Escrituras mostram o que é errado, o que é pecado. Porque esse amor que Deus ama de uma tal maneira não pode ser limitado a um amor que aceita e recebe tudo. Que
se conforma com tudo, se ajusta a tudo. Não é verdade. Deus, ele é Deus santo. E esse amor foi tão grande, no sentido de que todos pecaram, todos estavam longe de Deus, e ele amou esse povo, ele amou essa humanidade, ele amou esse ser humano que caiu em Adão, que caiu em Eva. E ele agora quer resgatar, quer trazer de volta, porque ele ama. E aí, o que ele faz? Ele se sacrifica. Em que sentido? Ele abre mão do seu melhor. Ele abre mão do seu filho unigênito. E agora esse filho unigênito, ele é enviado ao mundo, porque foi dado por Deus. Ele cumpre a sua obra. Ele cumpre, não é verdade? Toda a lei. Ele faz com que todos aqueles que olham para ele tenham uma vida eterna. Mas veja interessante, o amor de Deus é grande. Abriu mão, é de uma tal maneira, né? Porque Deus amou, né? Tá no passado, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Então, o amor universal de Deus fez com que ele se sacrificasse, abrisse mão do seu melhor. Deu seu filho, é um amor sacrificial. Deu seu filho, mas só alcança, na verdade, recebe esse amor, né? Universal, aquele que crê no seu filho, tá? Deus amou toda a humanidade, mas nem todos creem no seu filho. Então, aquele que crê no seu filho amado, no unigênito, ele tem a vida eterna. Não é verdade? Então, esse versículo, ele é dividido em três partes, né? Tem três perspectivas importantes aqui, que é a questão do amor universal, esse amor sacrificial, esse amor universal que é grande, que é sacrificial, e essa perspectiva eterna, essas aplicações eternas, que é quem crê nele, quem crê na obra do Filho unigênito do Pai, tem a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, porque o caminho era esse. O caminho de todo aquele que não crê, nós vamos ver aqui, é a condenação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 16. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, nessa primeira vinda de Jesus, ele não veio para condenar o mundo, pelo contrário, veio para salvar esse mundo. Ele não veio condenar, não veio julgar esse mundo, mas veio para morrer e para que o mundo fosse salvo por intermédio dele, tá? Essa é a prioridade de Jesus quando ele vem. Você vê que ele, até no mesmo, no capítulo 23 de Mateus, quando ele está falando com os fariseus, né, os mestres da lei, o que que ele está dizendo? Olha, quantas vezes quis eu juntar vocês como uma galinha junta os seus pintainhos, né, os seus pintinhos, e vocês não quiseram? Isso é amor, gente. Deus, no Antigo Testamento, nós lemos os profetas, nós vemos a briga de Deus para que o seu povo se volte para ele. Deus chama o seu povo de uma menina, né? De uma adolescente, porque na época, né, o casamento era as meninas casavam novas, né? Mas aquela adolescente que ele viu, aquela criança, né, na verdade era uma criança que ele cuidou, que estava nua, que estava, né, numa situação deplorável. Ele cuidou, ele trata Israel como aquela menina que ele cuidou, que ele deu vestes, que ele perfumou, que ele deu banho. Depois que ele se casou com ela,
Veja, olha a expectativa, olha a perspectiva de Deus com relação a Israel. Mas o que que aconteceu? Ela foi e adulterou. Ela se prostituiu embaixo das árvores, nos montes. Gente, isso é muito sério, porque Deus amou. E essa nação de Israel, ela foi um modelo para o que Deus propôs para a humanidade toda. Aí na chegada de Jesus, aí ele mostra o real sentido, né? Que é a igreja do Senhor, esse mistério oculto que estava escondido, que é a igreja do Senhor, que agora não há mais judeus nem gentios. Ele escolhe uma nação para apresentar-se ao mundo, né? E preparar a chegada do seu filho. Agora, com a chegada do seu filho, esse mistério revelado que é a igreja, ele trata agora essa união num só, que é Jesus, de judeus e gentios. Mas é o amor dele que faz com que ele não vem condenar, mas agora ele vem para salvar nessa primeira. Ele vai vir voltar, sim. Aí não mais para salvar, entende? Aqueles que estarão do lado do Cordeiro ressuscitarão os que tiverem mortos, que tiverem vivos receberão corpos glorificados no retorno do nosso Senhor Jesus. Ele vai galardoar aqueles que estiveram com ele, mas aqueles que estão do lado da besta, do falso profeta, né? Do anticristo, aqueles que estão desse no lado da Babilônia, né? Que é esse mundo aí, aqueles que estão do lado contrário ao Cordeiro, aí sim serão julgados, né? Serão condenados pelo Senhor Jesus no seu retorno iminente. Mas nessa primeira vinda, ele veio para salvar o mundo, apregoar o evangelho de arrependimento, de salvação, de vida eterna, morrer por esse mundo, ressuscitou ao terceiro dia, na verdade, cumpriu toda a justiça de Deus para salvar essa humanidade, né? Então, versículo 17, não, Deus enviou seu filho para não para condenar, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele, para quem crê na pessoa do seu filho, a salvação, né? Mas infelizmente para quem não crê, virá a condenação. Quem crê nele, versículo 18, não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então veja, Jesus, ele é o marco zero, não só da história, né, é verdade? A gente fala marco zero, né, mas começa a partir do 1, mas Jesus, ele é o marco da história, mas também ele é o marco da fé para a salvação. Por quê? Porque é por meio dele. No Antigo Testamento, a salvação era por obras na terra, porque eu fazia? Não. Mas era pela fé nesse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Esse Deus criador dos céus e da terra. Era a fé nele. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Redentor, ele é o meu Salvador, ele é o meu Deus. Então essas pessoas criam nesse Deus, não é verdade? Veja que Melquisedeque, por exemplo, quando ele vai, né, dizima na verdade Abraão dizima para ele, na verdade ele era sacerdote, não sabe de onde que ele veio, não sabe qual que é a sua descendência, não sabe de nada sobre ele, mas ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Veja que não existia nem lei, lei, né, a lei mosaica, nada disso, foi muito anterior a Moisés, né? Mas ele serve ao Deus Altíssimo. Ou seja, já existia essa fé no Senhor. Onde aparece Noé, Enoque, eles tinham eram, digamos assim, eles eram da linhagem, né, de Sete, digamos assim, né,
que eram homens que serviam ao Senhor, né? Essa nação essa descendência que servia a Deus, né? Contrária à descendência de Caim, né? Então veja, no Antigo Testamento era pela fé em Jesus, pela fé em Deus, na verdade, né? Esse Deus criador, ainda Jesus não tinha vindo, mas essa fé nesse Deus criador, nesse Senhor, né? A pessoa de Deus Pai, que era presente, mais presente ha sido no Antigo Testamento. Após a vinda de Cristo, a vinda de Jesus, é quem crê na obra dele, na é verdade? É quem crê na pessoa de Jesus agora. E não tem mais intermediários, né? O único mediador, o único intermediário, o mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, o homem, né? Então, não precisa mais de sacerdote, de templo, de nada disso. A questão é crer na obra do Senhor Jesus, né? Para ser salvo, na verdade, e seguir os seus ensinos, seguir a Jesus, ser um discípulo do Senhor Jesus. Então, quem crê nele não é condenado. Por quê? Porque todo ser humano já nasce condenado. Todo ser humano já nasce condenado. É uma criancinha, tá, ok. Se ela não desenvolver uma mentalidade, né? Vamos supor que nasceu e morreu recém-nascido, ou alguma, até ela adquirir uma consciência, tudo bem. Só que ela já nasce condenada. Em qual sentido? Já nasce em pecado, né? Já nasce pecaminosa, uma natureza pecaminosa. E quando ela cresce, ela vai adquirir uma consciência pecaminosa. Entende? É isso que eu estou querendo dizer. Então, ela já está condenada, se ela não crer. Se ela crer em Cristo, crer na obra do Senhor, confiar na obra do Senhor Jesus Cristo, ela não é condenada. Mas, se ela não crê, ela já está condenada. Porque não crê no Filho de Deus, tá? E o versículo 19 a 21 diz assim: E a condenação é esta. A minha versão é Nova Almeida atualizada. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então veja, qual que é a questão da condenação aqui que o João ele está tratando? É uma questão de que qual que é a condenação? O homem sem crer em Deus, o homem natural sem crer em Deus, ele não quer ir para a luz. Ele ama as trevas. Por quê? Porque se você está num ambiente escuro, alguém traz uma lanterna, vai clarear o ambiente, vai revelar o que está naquele ambiente. Nós estamos todos escuros num lugar. De repente, alguém vai, traz uma lanterna, acende a luz. Isso daí faz com que clareie todo o ambiente e revela o que está no ambiente. Aí eu pergunto, o homem sem Deus, o homem sem Cristo, sem o Espírito Santo, ele quer que as suas obras sejam reveladas? Ele quer que se revele o que está dentro do coração dele, o que está de fato nele, ou o que ele pratica, ou o que ele pensa, como ele age? De forma alguma. Por quê? Por mais que o homem seja ético, seja uma pessoa do bem, né? O famoso pessoa do bem. O evangelho vai revelar para ele, vai confrontar ele no mais íntimo do seu ser. Entende? Jesus, ele é a luz. E ele vai chegar nesse ambiente de trevas e vai clarear esse ambiente. Entende?
E quando ele clarear esse ambiente, essa pessoa já sabe, porque todo mundo, quando peca, né? Quando uma pessoa que mente, ela sabe que ela mentiu, né? Então ela já sabe que ela tá errada, né? Talvez ela não sinta remorso, nada disso, mas ela sabe. Uma pessoa consciente, todas as pessoas, né, em certo grau de maturidade já sabe, né? Às vezes a criança sabe que ela, ixi, eu tenho que encobrir isso, ou então eu tenho que mentir, eu tenho que falar isso porque eu fiz coisa errada, sabe? Não é verdade? Então, ela vai querer que isso seja exposto, porque o evangelho faz isso. Ele mostra para nós quem nós somos, quem de fato nós somos e para onde nós estamos indo. Isso é o evangelho. A pessoa é convencida do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo faz isso. É apresentada para ela. Só que o que que acontece com quem não crê? É porque ele não quer que as suas obras sejam manifestas. É o que João está dizendo. João está falando, olha, qual é a condenação? É porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Jesus, ele veio pregando o evangelho, o reino de Deus, anunciando o reino dos céus. O que que aconteceu? Mataram ele. Ah, Natan, ele tinha que morrer. Ok. Mas e a palavra dele? E o que ele pregou? E o que ele ensinou? O que ele fez? A grande maioria não creu. A grande maioria não creu. Pelo contrário, queria, vamos matar com esse, vamos acabar com a vida desse cara. Por quê? Porque Jesus é a luz, ele estava expondo. Ele estava expondo. Por que que Jesus era bem mais firme com os fariseus, com os mestres da lei? Porque eles eram os piores no sentido de que por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? É o famoso sepulcro caiado que Jesus fala. Então Jesus batia firme, por quê? Porque ele queria trazer o evangelho, só que eles não quiseram, eles fecharam os olhos. Pelo contrário, eles quiseram se livrar de Jesus do pior jeito, da maior, sabe, da melhor forma possível, para nunca mais aparecer. Só que era propósito de Deus que ele morresse, não é verdade? Tanto que ele ressuscita, né? O seu filho ao terceiro dia, né? Pelo poder do Espírito Santo. Deu para entender? Isso é muito sério, gente. Eu não quero ir para a luz, eu não quero crer, né? Ou às vezes, né, até de forma a resistir a essa graça, por isso que eu concordo nesse ponto, resistir a essa graça. O Espírito Santo tá, né, mostrando para a pessoa e a pessoa, não, você tá maluco, eu vou voltar, vou sair disso aqui, não vou responder crendo, né? De forma alguma, porque vai me expor. O evangelho te deixa nu. O evangelho O confronto do evangelho te deixa nu, sem defesa, impotente, porque mostra para você, não é para ninguém, é para você quem você é. Mostra para mim quem eu sou. Meus irmãos, meus queridos, nós não somos tudo isso que nós pensamos que nós somos. Essa é a grande verdade. Ah, se nós fôssemos tudo isso. O mundo é óbvio, é uma característica marcante, visível, porque eles não têm o Senhor, né? Não têm o Espírito Santo. Então, você vê, as obras deles são mal, são más. Em sua grande maioria, são eles até amam, né, essas práticas más. Mas e no nosso meio? Porque Jesus não veio para condenar, mas para que o mundo fosse salvo. Mas é preciso crer, porque quem não crê já está condenado. E a condenação é que esses homens, esse mundo, né, preferiram ficar nas trevas, a ver suas obras reveladas, porque elas eram más. Aí eu pergunto, será que nós também, no nosso meio, nós também, muitas das vezes, não queremos ir de encontro à luz para que nossas obras não sejam reveladas? Porque, meus queridos, se não for o Espírito Santo, eu sou salvo em Cristo, eu sou um camarada que, né, pago meus impostos, na verdade, sustento a minha família.
não faço mal a ninguém. Ah, se nós fôssemos ao encontro da luz, de fato, nós não somos tudo isso que nós pensamos que somos. Basta alguém discordar de mim. Aí ele se torna o meu inimigo. Ele é o meu inimigo. Por quê? Porque nós não queremos ir de encontro à luz, né? Porque olha como se encerra o versículo 21, né? Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O sentido aqui é não que as nossas obras vêm de nós, né? O sentido é que quando alguém anda na verdade, pratica a verdade, ele quer ir de encontro à luz para que as suas obras sejam manifestas. Só que essas obras que são manifestas, elas são oriundas, né? Elas vêm de Deus. É diferente, né? Não é uma obra da minha prática de pecado, mas da prática da verdade. Não é uma obra que vem de mim, porque o que vem de mim é sempre ruim, na verdade, né? O ser humano em si, da natureza pecaminosa, a tendência é sempre ele ir para algo que é ruim, pecaminoso, se vem de mim mesmo. Mas quando nós praticamos a verdade e vamos de encontro à luz e essas obras são manifestas, elas são manifestas porque o Espírito Santo habita em nós e produz essas obras, né? Que é o fruto do Espírito. Ele produz isso, né? Porque elas são manifestas, porque elas são em Deus, elas vêm de Deus. É diferente, aí nós queremos que essas obras sejam manifestas, mas não vem de nós. É pura e simples graça de Deus. Entende? Essa é a grande diferença, é a grande questão. Meus irmãos, as obras que nós praticamos, nós queremos ir elas de encontro com a luz, para que sejam manifestas, e isso glorifica o nome do Senhor, né? Ou nós queremos ir para as trevas, quanto mais para o escuro, melhor, para que as nossas obras más não sejam expostas. Isso já é uma condenação, nós já estamos condenados. Uma coisa é nós cremos na pessoa do Filho de Deus e buscarmos praticar a verdade, né? E se eventualmente pecarmos, nos arrependermos de verdade, voltarmos para o Senhor, pedimos misericórdia e continuarmos praticando a verdade. Uma outra coisa bem diferente é nós nos escondermos da luz. Aí nós já estamos condenados, né? Veja, olha, a condenação é esta. A luz veio ao mundo, Jesus, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, Jesus é a luz, ele veio, só que os homens amaram mais as trevas, porque a luz revela, as trevas escondem. E eles amaram mais as trevas do que a luz. Amaram mais as suas obras, amaram mais continuar nas trevas, porque para que as suas obras não fossem reveladas. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Veja, é a prática do pecado. Existe a prática do pecado e a prática da verdade, né? Aqui nesse texto. Veja, o versículo 20 contrastando do versículo 21. E o versículo 21 em contraste com o versículo 20. Porque no 20, quem está praticando o pecado tem uma característica. Ele pratica o pecado e ele tem medo da luz. Então ele foge da luz, se distancia da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Certo? Porque são obras más. Ele está na prática do pecado. Esse é o perdido. Esse é o condenado. Agora, no versículo 21, aquele que está na prática da verdade, ele quer se aproximar da luz. Para quê? Para que essas obras sejam manifestas.
Só que essas obras, elas vêm de Deus e é pelo intermédio do Espírito Santo que esse ser humano pratica. E isso ele faz para o quê? Para glorificar a Deus. Ele quer que as suas obras sejam manifestas para que Deus seja glorificado, porque essas obras é vinda dele. É bem diferente. Mas há um alerta aqui. Por quê? Porque se nós estamos na prática do pecado, nós já estamos condenados. João é claro, ele não fala vai ser condenado, já está condenado. Por quê? Porque não aceitou a luz, porque rejeitou a luz, está fugindo da luz. E não há outro que pode salvar o ser humano se não for Jesus, que é a luz desse mundo, que é a luz que veio ao mundo, que foi dada por Deus, Deus Pai. Então, meus irmãos, eu chamo a atenção, meus queridos, para que nós nos voltamos para a luz, para que nós olhamos, refletimos se eu estou praticando o pecado, eu estou na prática do pecado, estou fugindo da luz para que as minhas obras não sejam reveladas. Ou se eu estou praticando a verdade, posso errar eventualmente, mas eu quero buscar a luz cada vez mais, para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha vida. Para encerrar, Deus amou todos, mas nem todos serão salvos. Só aquele que crê na obra redentora do Calvário, né? Isso não é por obras, é por meio da graça. O homem ele está morto para Deus, então ele não pode fazer nada. Mas a partir do momento que Deus se volta para esse homem, vivifica esse homem, ilumina, né? Convence ele por intermédio do Espírito Santo da justiça, do pecado, do juízo. Esse homem responde crendo, né? E ele é regenerado por Deus. Então, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não veio para condenar, mas veio para salvar o mundo que estava perdido. Virá um dia, assim, aí sim, como justo juiz, para condenar aqueles que não seguiram o Cordeiro, não seguiram ao Rei dos Reis, que é o Senhor Jesus, o Senhor dos Senhores. E para galardoar e viver eternamente com os seguidores dele, que é a igreja do Senhor, não é verdade? Enfim, e a questão das obras, de correr para a luz ou correr da luz, né? E de encontro à luz ou fugir da luz, se esconder nas trevas, amar as trevas. Então, fica esse recado e esse texto que é tão maravilhoso, esses versículos para nossa reflexão e para nossa edificação, exortação. Por quê? Porque esse é o evangelho que não faz barulho, né? Estardalhaço externamente, mas dentro do ser humano faz uma mudança extraordinária e que pode alcançar a sua vida se você reconhecer Jesus como seu Salvador, se você ainda não crê, se você ainda não é crente, ou está na prática do pecado, está fugindo da luz, está indo contrário à luz, indo para outro lugar, para as trevas, amando mais as trevas. Você já está condenado, infelizmente. E eu tenho que praticar a verdade, correr para a luz, porque é só essa é uma característica que prova, né, que eu sou pecador, mas estou justificado por meio de Cristo, pela pessoa de Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo vos abençoe. E até uma próxima, querendo Deus. Se Ele não voltar até a próxima, estaremos juntos. Que Deus em Cristo vos abençoe. E até mais, querendo Deus.